Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai bendito, cá estamos nós, diante da Tua face, suplicando por este culto, por aquilo que vai ser celebrado, ensinado, que pelo Teu Espírito, ó Deus, cada coração que aqui está, reconheça o privilégio, o propósito de ser salvo e celebrar o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo que já pudemos pela manhã aprender e cantar. E podemos, ó Deus, nos aproximar uns dos outros, nos importar com o Teu povo e do Teu povo se importar conosco. Obrigado, ó Deus, que isso são dádivas dos céus. Te agradecemos, ó Pai, porque ao longo da semana suplicamos Teus favores e o Senhor, segundo a Tua graça e soberania, tem nos atendido. Nós aqui queremos celebrar, acima de tudo, a nossa salvação em Cristo Jesus. E é no nome de quem nós oramos e esperamos. Amém. Salmo 103 diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem te farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Eu quero convidar nosso irmão Lorival, que por favor nos eleve a Deus, na oração de confissão, de intercessão, ó Deus, pela misericórdia dele, face às nossas transgressões. Amém. Convido a congregação a se colocar de pé, todos. Vamos recitar o nosso tema para 2020, que é discernindo o tempo, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11-4. Na sequência, nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Os que puderem ainda permanecer de pé, nós celebraremos com o hino 176, Tempo de Ser Santo.
ainda permanecer de pé, Salmo 113. Salmo 113. Nós faremos uma leitura alternada. Eu inicio, sequencio com todos os versículos ímpares e os demais respondem com os versículos pares. Salmo, versos, né? Na verdade, versos. Salmo 113. Salmo 113, todos encontraram? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclinam para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Podemos assentar? Na sequência, nosso momento de louvor com o cântico Mente e Coração. Aleluia.
Relembramos, como de costume, não teremos momento ofertório, obedecendo aí as orientações de fluxo aqui dentro, de circulação. Registramos aqui a presença de quem nos visita essa noite, mais uma vez ali o João, junto com avô e tios aí, e tia disputando quem ama mais, quem dá mais carinho, mas é bom tê-lo aqui. Nós também temos, pena que não podemos ser mais calorosos na receptividade, porém queremos dar as boas-vindas também. Por favor, podem falar os nomes? A Alessandra e... Eu não entendi, desculpe. Edneide. Elineide. Pela distância e pela máscara, me perdoa, tá? Sejam bem-vindas. Repetimos, pena que não podemos nos aproximar devidamente para cumprimentar, mas registramos aqui que sejam bem-vindas. E não de uma forma mecânica, mas convido a todos a se colocarem de pé. Convido todos a colocar de pé. E vamos... Então, a Alessandra, a Edileide e... Alessandra, é bom revê-lo. Ainda bem que aqui é muito sintonizado, só que já é considerado de casa. Obrigado pela dica. Obrigado, mas é considerado de casa. Estávamos com saudade. Sabemos de alguns empecilhos que não poderíamos ter recebido anteriormente. Fomos informados do interesse de retornar e ficamos felizes por revê-lo, de verdade. Convido todos, não de uma forma mecânica, agora de muita satisfação, podemos falar a nossa costumeira frase: Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. Podemos assentar. Nosso querido pastor oficial, que nos traga a palavra do nosso Deus nessa noite, por favor. Novamente, muito boa noite. Um motivo de muita alegria, novamente, estarmos juntos para celebrarmos o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso que nos ama e que tem feito tanto por nós. A maior das bênçãos é a nossa salvação. Vos convido a abrirem vossas Bíblias para Esdras. Esdras fica 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, depois de Crônicas. Esdras, Neemias, antes então, depois de 2º Crônicas. Esdras 1, 3, vamos ler apenas um versículo. Esdras, deixa eu colocar aqui, me perdoe. Esdras 1, versículo 3, vamos ler em uníssono, todos. Esdras 3, 1, 3. Vamos ler bem bonito para que a gente não seja preciso, não seja necessário. Seria um prazer ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas não porque não lemos bonito, né? Seria bom, vamos ler de novo, lemos tão bonito que vamos ler de novo, né? Mas por esse motivo sim, mas vamos ler bem forte, bem bonito, né? Para fora, eu sei que aí com as máscaras, né? Mas vamos ler bem bonito, Esdras 1:3, todos juntos. Irmão Lorival, puxe para nós aí os demais, vamos segui-lo. Vamos fazer o seguinte, fazer diferente. Vamos ler a primeira vez. A primeira leitura será feita pelos homens, a segunda vez pelas mulheres, ok? E depois vamos fechar a terceira vez com todo mundo, tá bom? Vamos lá então. Homens. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Irmãs. Quem dentre vós é todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em
todos. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Curva a tua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus novamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós somos imensamente gratos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem feito uma obra extraordinária em nós. Nós somos gratos, ó Deus, por esse ânimo renovado, por esse desejo que temos renovado em nós, que é de te servir, que é de nos inclinarmos diante da tua palavra para aprender com ela, que é, ó Deus, de nos dispor para vir à tua casa para, ó Deus, louvar e bendizer o teu santo nome. Nós sabemos, ó Pai, que isso é fruto da ação do teu Espírito Santo em nós, e nós somos imensamente gratos, porque se não for o Senhor que se inclinasse para nós com o seu olhar de misericórdia e graça, nos retirando, ó Pai, do lamaçal de pecado, lá nós estaríamos até o dia de hoje. Mas aprove a Ti nos escolher para Ti. E assim os Teus servos, ó Pai, estão aqui, reconhecendo, ó Pai, a Tua soberania, a Tua bondade, o Teu amor, e prontos, ó Deus, para Te prestar culto. Obrigado por tudo que já podemos fazer em Teu louvor aqui nessa noite, pelos hinos entoados, pelas orações feitas, pelas vezes que a Tua palavra foi lida, ó Pai, nesse local de culto. E agora, ó Pai, onde mais uma vez ela foi lida, e nós nos deteremos a estudar um pouco mais. Queremos expressar a nossa dependência do Teu Espírito, pedindo que Ele nos valha, Senhor. Pedindo, ó Pai, que Ele nos ajude não só na compreensão, mas nos ajude também, ó Pai, na aplicação dessa palavra à nossa vida. Ó Deus, nos ajude nessa tarefa. Que a Tua palavra, ó Deus, possa encontrar em nosso coração um solo, ó Pai, fértil, onde ela possa germinar. E que os frutos, ó Pai, redundem em honras e glórias ao Teu santo nome. Abençoe o Teu servo, ó Pai, agora na entrega dessa mensagem. Tu que o ajudaste, ó Pai, o assististe, ó Pai, na elaboração dessa mensagem, possa o ajudar agora na entrega dessa mensagem. E que as suas falhas, Senhor, as suas deficiências, não sejam empecilhos, ó Pai, entre a Tua palavra e o Teu povo, para que eles possam, então, compreender. Receba o nosso louvor, aceita o nosso louvor, receba, ó Deus, a nossa gratidão, pois fazemos essa oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar. Queridos, nessa noite, eu quero vos falar sobre uma questão de segurança. Eu quero falar sobre uma questão de segurança e, quem sabe, esse tema, Adalto, obrigado por você descer. Cadê você? Arrebatado não foi porque eu estou aqui. Ah, está ali. Descer porque você é um prazer, em outras circunstâncias, ter os dirigentes aqui, mas isso inibe a minha caminhada aqui. Então, obrigado por descer, porque eu posso me locomover tranquilamente aqui. Então, uma questão de segurança é o tema que eu quero discorrer com vocês, olhando para esse texto nessa noite. E daqui a pouco, quem sabe, esse tema pode soar um pouco estranho aos seus ouvidos, mas eu tenho certeza que daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer com uma questão de segurança. Quando eu trabalhava numa grande empresa lá em São Bernardo do Campo, eu recebi, me lembro, que eu recebi um treinamento sobre segurança. Um treinamento sobre segurança dentro e fora da empresa. Então esse treinamento sobre segurança não era só segurança no ambiente de trabalho, mas por ter muitos trabalhadores que não se acidentavam, na empresa, mas se afastavam do trabalho porque se acidentavam em casa. Então era um treinamento sobre segurança
e segurança dentro e fora da empresa. E eu me lembro que uma das coisas que o coordenador do curso, ele disse, eu me lembro do coordenador dizer, que muitos dos acidentes, até fatais, ocorrem por vários motivos. E entre eles está o improviso. Seja no que se refere à pessoa que realiza a obra, pois nem sempre está habilitada para realizar aquela obra, nem sempre a pessoa está gabaritada, nem sempre a pessoa está capacitada para realizar aquela obra, nem sempre ela foi treinada para realizar aquela obra. Mas seja também, isso em casa, não é? Já viu aquelas pessoas que é o faz tudo? Mas outro motivo, além da pessoa não capacitada, não é? Não qualificada, não treinada para fazer uma obra, outra questão que eu me lembro que ele colocou, pelo menos as duas que eu quero mencionar aqui nessa noite, é o improviso de ferramenta. Né? Usa-se ferramenta improvisada. Eu me lembro que ele deu um exemplo, não pensando em ferramenta, né? Mas não convém aqui. Só sei que pelo menos 2 motivos eu me lembro aqui, ou pelo menos o importante aqui é eu falar sobre esses 2 motivos. Pessoas inadequadas realizando aquela função, e a ferramenta inadequada, usada para realizar aquele trabalho, ou aquele a fazer ali. Queridos, o fato é que o improviso pode custar caro. E se isso acontece no plano físico, que alguns, ou na vida, que alguns chamam vida secular, infelizmente também acontece no que alguns, na vida espiritual, que alguns chamam de vida religiosa. Eu acho curioso as pessoas que fazem essa separação, essa divisão. Eu acho isso incompreensível à luz da Bíblia, mas de qualquer maneira tem uns que dizem vida secular, vida religiosa ou vida espiritual. Isso é uma grande bobagem. Mas de qualquer maneira, não é? Se acontece então no plano físico, isso também acontece no plano espiritual. E eu quero dizer para vocês que tanto lá quanto cá podem causar sérios danos. E eu me arrisco a dizer que cá, ou relacionado à vida espiritual, ou à vida religiosa, os danos podem ser maiores ainda. E pensando em improviso, pensando que é uma questão de segurança, improviso é tudo que nós, ou insegurança, é tudo que nós não encontramos nesse versículo de Esdras. Não encontramos aqui algo improvisado, não encontramos aqui algo sendo mal feito, não encontramos aqui uma questão de insegurança em relacionada à obra. É tudo que nós não encontramos aqui nesse texto. Quando vemos esse desafio lançado pelo escriba Esdras. Assim, a forma com que Esdras faz esse desafio é um grande desafio. Né? Neemias, 2 obras foram realizadas aqui. Neemias, que obra que Neemias fez? Eles foram contemporâneos. Que obra Neemias fez? Que obra que ele coordenou? Que obra, então, que ele coordenou em Jerusalém? Vamos lá. Que obra? Muros. Os muros, toda a cidade era muito murada. Era uma questão de segurança. Uma cidade sem muros era um absurdo. Eu me lembro quando era pequenininho lá em São Bernardo, ainda tinham alguns bairros que ainda tinham os portões literalmente. Portões mesmo. Entrando no bairro tinha uns portões enormes. Eu me lembro que eu era pequenininho e eu passava ali, eu ficava admirado daqueles portões. Tinha até uma indústria lá, uma empresa grande, multinacional,
que ela preservou um portãozinho daqueles. E você passa lá, você vê um arco, você vê o portão. Não tem o portão, mas tem o arco, onde o portão ficava. Eu achei interessante aquilo que foi preservado aqui. Então eu me lembro quando eu era pequeno que tinha esses arcos, né, esses portões. Eu não me lembro, não tinha mais portão, mas tinha ainda o arco. Então naquela época, imagine naquela época, na época bíblica, né, uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. É uma cidade fácil de ser penetrada, de ser invadida, de ser destruída. Né? Então, queridos irmãos, Neemias foi então restaurar os muros de Jerusalém que estavam, né, derrubados. E Esdras, qual era a função de Esdras? Restaurar o templo, restaurar o culto. Então, Esdras veio tratar dessas questões, tanto uma quanto outra eram questões espirituais. E Esdras, então, ele veio restaurar o que nós podemos dizer, a vida religiosa da nação, porque dependia, não é, do seu símbolo, dependia do templo ali, não é, para que o povo pudesse, então, adorar a Deus. E ele, então, faz um desafio. Um desafio esse que eu entendo que deveria ser imitado pelos líderes atuais, que, entre outras, em função de, entre outras, né? Por que isso, então, se aplica aos líderes atuais? Não é? Porque, entre outros, esses líderes atuais também têm a obrigação, ou têm o desafio, não é, de desafiar e encorajar outros a se envolverem na obra de Deus. E com tudo isso em mente, irmãos, eu quero pensar com vocês sobre essa proposta aqui. Ao desafiar outros a participarem da obra do Senhor, se deve levar sempre em consideração alguns elementos. Vamos ficar de pé e vamos repetir? Estamos falando de uma questão não de improviso, estamos falando de uma questão de segurança. Portanto, uma questão vital, uma questão importante, fundamental, necessária. Vamos lá, ao desafiar, vamos lá? Ao desafiar outros participarem da obra do Senhor, se deve levar sempre em consideração alguns elementos. Obrigado, queridos. Ao desafiar outros a participarem da obra do Senhor, se deve levar sempre em consideração quais elementos, de acordo com esse texto. Esdras 1:3, quais são esses elementos que sempre devem ser levados em consideração quando se desafia? Nós estamos em um momento em nossa igreja, um novo momento. E eu não me refiro à forma que a pandemia mexeu com as coisas aqui, mas um novo momento na existência dessa igreja. E é importante que nós, então, gravemos, pensemos nesses elementos. Porque esse que vos fala, certamente levará isso em consideração. Então, ao desafiar outros a participarem da obra do Senhor, se deve levar sempre em consideração alguns elementos. E pastor, quais são esses elementos que sempre devem ser levados em consideração ao desafiar outros a participarem da obra do Senhor? E nessa noite, olhando para esse texto, eu quero enxergar com vocês pelo menos 3 elementos que sempre devem ser levados em consideração quando formos desafiar outros a participarem da obra, a enfiarem a mão na massa e participarem dessa grande obra que, irmãos, todos os seres humanos, a obra é tão nobre, é tão grande, é tão majestosa, não é? Que é um prazer, é uma honra participar dessa obra. Agora, é preciso, antes de desafiar outros a participarem dessa obra, se deve levar em consideração, então, alguns elementos. E quais são esses elementos?
Eu falei de 3. E nós vamos pensar nesses 3 elementos. Eu peço que nós vamos ler 3 vezes esse texto, ok? Vamos só pegar a parte desse texto em cada divisão, mas eu peço que alguém leia, por favor, a primeira vez. Esdras 1:3. Nós vamos tirar então o primeiro elemento. Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Queridos, que coisa extraordinária. Como a Bíblia nos ensina. Jesus disse: quem caminha de dia não tropeça. Mas quem caminha à noite, tropeça. E obviamente ele não falava da luz do dia ou da falta da luz no período noturno. Mas ele falava sobre a orientação divina, orientação da palavra de Deus. Então, o primeiro elemento, irmãos, que ao desafiar outros a participarem da obra do Senhor, se deve levar sempre em consideração, o primeiro elemento está baseado nessa primeira parte que diz: quem dentre vós é de todo o seu povo? Quem dentre vós é de todo o seu povo? E com isso eu quero dizer que a identidade espiritual necessária, necessária aos que vão, a todos que vão trabalhar na obra do Senhor. Queridos, olha o que o texto diz: quem dentre vós é de todo o seu povo? A melhor versão não seria essa. A melhor versão seria: quem dentre todo o povo quem dentre todos é seu povo? Quem dentre todos vocês é seu povo? Seria uma versão melhor. O português aqui bagunçou. Quem dentre todos é seu povo? Queridos, preste atenção. Quem dentre todos vós é seu povo? E aí alguém podia objetar e dizer: pastor, mas Esdras não estava se dirigindo a Israel? Sim, meu querido. Sim, minha amada. Estava. Mas lembre que Paulo disse que nem todo de Israel é verdadeiramente israelita. Nem todo de Israel é verdadeiramente israelita. Nem todo judeu é um judeu espiritual. Nem todo judeu é povo de Deus. E ele diz: quem dentre todos vocês é então seu povo ou povo do Senhor? Esdras não estava, eu ia usar uma expressão um pouco chula aqui, mas Esdras não estava em busca de mão de obra mais barato. Ele não estava desesperado, irmãos. A obra era grande, era de grande envergadura, a obra era difícil, sobretudo pelo momento econômico da nação. Muita coisa era feita ali com o material, com aquelas coisas que havia, como se diz, com aquelas ruínas, com aquelas coisas que, resto de construções, era feito assim muita coisa. Ou seja, o povo não tinha as melhores condições, não desfrutavam a melhor condição econômica não aqui. Era uma situação difícil. A obra era muito grande. Mas, ainda que a obra fosse grande, era um grande desafio. Muito grande desafio. Mas Esdras, mesmo sabendo disso, sabendo que a obra era grande, de grande envergadura, ele não está em busca de mão de obra barata. Ele não levava em conta, então, o tipo de trabalhador, ou qualquer trabalhador ali servia para aquele trabalho. Não.
Muito pelo contrário. Ele está buscando, dentre todas as pessoas, quem de fato era servo do Senhor. Quem tinha essa identidade espiritual. Eram só essas pessoas que se encaixavam nessa obra. Irmãos, não visava qualquer um, mas aqueles que de fato se identificavam com o Senhor, o proprietário da obra. Mesmo, leva em consideração. Quer dizer, sabe aquela coisa, gente, mas agora a gente não pode escolher, não. É o que tem para hoje. Quem dentre todos vocês é seu povo, é povo do Senhor? Quem tem essa identidade de povo do Senhor? Quem tem essa identidade de servo do Senhor? É esse que eu estou requisitando. É esse que eu estou desafiando. É esse que eu estou desafiando a vir fazer parte dessa obra. Ah, meus queridos, a identidade espiritual necessária, fundamental para todos que vão trabalhar na obra do Senhor. Não podeis servir ao Senhor, disse Josué, de maneira responsável a um povo cuja identidade espiritual era uma incógnita. Era uma incógnita a identidade espiritual desse povo. Por que Josué disse isso? Para o próprio Israel, que dizia, Josué tinha dito, eu e a minha casa serviremos o Senhor. E o povo, não, nós também serviremos o Senhor. Igual você, nós queremos servir o Senhor também. E Josué, de uma maneira responsável, não é jogando um balde de água fria, meus queridos irmãos. Não é que ele queria desmotivar ninguém. Não, muito pelo contrário. Mas ele entendia a envergadura, o que era então servir o Senhor. Ele disse, vocês não vão poder servir o Senhor. O povo vinha de brincadeiras. O povo vinha brincando de ser servo de Deus. O povo, a identidade do povo era uma incógnita. Josué não tinha certeza da identidade daquele povo. E já diz, vocês não podem servir o Senhor, não. Porque Ele não vai perdoar os vossos pecados. Por quê? Não era pecados que, vamos dizer assim, acidentes de percurso. Eram pecados, não é, praticados de maneira voluntária. E Josué, então, responsavelmente diz, vocês não poderão servir o Senhor. Querida, deixa eu te falar um negócio para vocês. A profissão de fé não é válida automaticamente. A profissão de fé não tem uma validade automática. Entende o que eu estou dizendo? Estão me entendendo o que eu estou falando? A profissão de fé não é válida ou não tem validade automática. Antes ela é validada através da vida da pessoa. É a vida da pessoa que vai então dar credibilidade à sua profissão de fé. Não é a pessoa dizendo que é crente, não é a pessoa dizendo que é cristão, não é a pessoa dizendo que é servo de Deus, mas a vida precisa, se harmonizar com isso. A vida precisa, então, dar credibilidade a essa profissão de fé. Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. E ele disse, eu sou Senhor, porque vocês não fazem o que eu vos mando. Então, queridos, a profissão de fé, ela precisa ser validada pela vida da pessoa. Ter uma bela profissão de fé e não ter uma vida condizente não evidencia que a pessoa é um crente. Pode evidenciar o contrário. Jesus olha para um grupo de religiosos durante seu ministério terreno e diz, e ele estava falando a doutores da lei,
Há pessoas que conheciam o Velho Testamento, a lei mosaica, pessoas que conheciam, pelo menos teoricamente. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: minha palavra não está em vós. A palavra de Deus não estava neles, de fato. Não importa que eram considerados ali a nata da religião judaica, mas eles não tinham vida. Não é? Eles não tinham vida. Estão lembrados que Jesus disse: olha, vocês não são Moisés, vocês estão falando de Moisés, de Abraão. Olha, se vocês são filhos de Abraão, façam a obra de Abraão. Vocês querem me matar? Vocês são filhos do diabo, não de Abraão. A palavra pode parecer dura, não é? Mas, meus queridos irmãos, o que a gente está tirando de tudo isso não é para chamar ninguém de diabo, não. Ele podia porque ele é Deus. Mas é para a gente entender que a profissão de fé precisa ter vida. Não é? Ter uma vida condizente com ela. Porque quando não tem, não é? Quando não há uma harmonia, ou não tem uma vida condizente com a profissão de fé, ou uma profissão de fé que não é condizente com a vida, no máximo essa pessoa, ou no mínimo essa pessoa é um embuste. Olha, eu não estou aqui para enganar ninguém. Nunca estive para enganar ninguém. Ninguém vai poder chegar um dia, é que no céu não vai ter essa oportunidade, ou, não é? Olha, o pastor ali me enganou. Não se chega a lugar nenhum, não lugar efetivo, fingindo ser o que não é. Tiago diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, ele fala da verdadeira religião. Ele fala, ó, a pessoa diz que é religioso, mas peraí, então prove. Tiago é aquele escritor bíblico prático. Olha, mostre na prática o que você diz com suas palavras. Evidencie. Não se deve querer ganhar ou conquistar as pessoas com palavras desassociadas de obras, ou seja, ganhar na conversa. Tito 1,16 diz: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Queridos irmãos, olha, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas negam por suas obras. Eu não sou o dono da igreja. Eu sou um subalterno. Eu sou um servo, um escravo, como vocês. E nós precisamos entender que não é uma bela profissão de fé que vai dizer, então, que a pessoa tem essa verdadeira identidade espiritual necessária para se trabalhar na obra do Senhor. Mas uma vida condizente com a sua profissão de fé. Olha, falando a um pastor, Paulo escrevendo ao pastor Tito, diz, olha, eles dizem, professam conhecer, mas negam por suas obras. Queridos, parece que se desenvolveu um pensamento maligno, onde pessoas não crentes são colocadas para fazer a obra do Senhor na esperança de que se tornem crentes. Está errado. Isso é colocar
a carroça na frente dos burros. É inverter a ordem das coisas. Não. Na obra do Senhor. Para trabalhar, atuar na obra do Senhor. Tem que colocar servos e servas do Senhor. Pessoas que têm essa identidade espiritual. Essa identidade espiritual é necessária. E não estamos falando mais uma vez de mera profissão de fé, de verborragias. Estamos falando de vida, vida autêntica, vida que comprova, vida que condiz com a profissão de fé. Queridos, eu vejo que anda se fazendo esse tipo de coisa. Coloca-se pessoas que não são crentes na esperança de que no caminhar, na jornada, essas pessoas se tornem crentes. A obra de Deus só deve ser feita por autênticos servos de Deus. Se a pessoa é incapaz de evidenciar a sua profissão de fé, ela está desqualificada. Se você não tem vida que possa autenticar a tua profissão de fé, enquanto aqui estiver, você não trabalha comigo, não. Você não trabalha comigo. Eu não posso ser irresponsável. A igreja não é minha, não é do pastor, é do Senhor. Ele é o supremo pastor da igreja, é o dono proprietário. Como é que eu posso fazer algo que ele nunca fez? Que ele não deu autorização para fazer. Queridos, mas outro elemento que, segundo o texto, sempre se deve levar em consideração ao desafiar outros a participar da obra do Senhor. Alguém leia para mim, por favor, novamente esse versículo, perdão. O segundo elemento que eu quero destacar vem da expressão seja Deus com ele. Dessa expressão, eu quero pensar com vocês sobre a fonte capacitadora de todos que vão trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, por trás dessa expressão, seja Deus com ele, significa Deus capacite a sua mão, Deus os capacite, Deus os abençoe, Deus os dê condições de realizar, Deus possa habilitar esses servos dele, possa lhes dar a capacidade espiritual necessária, porque a identidade eles têm. Mas Deus possa qualificá-los, habilitá-los, adestrar a mão deles para essa obra. Deus seja com ele, Deus abençoe, Deus os ajude, Deus os instrua. Como nós vimos na divisão anterior, Esdras não estava desafiando qualquer um a se engajar na obra de Deus. Desculpa a expressão, mas ele não estava matando cachorro a grito. A obra era um desafio? Sim, era. Por todos os ângulos, as perspectivas se olhavam. Era um grande desafio. Mas ele não estava, então, desafiando qualquer um para se engajar na obra de Deus. Nem Neemias, lembra que Neemias teve um tal de Sambalate e outros aí querendo se engajar, ele diz, não, vocês não têm participação nessa obra, vocês não têm herança em Israel. Vocês não podem participar, não.
Não tem nada a ver com vocês, essa obra. Então nós vimos no ponto anterior ali, que ele não estava desafiando qualquer um, não é? A se engajar nessa obra. E da mesma forma, não estava desafiando os arregimentados que confiassem em suas próprias habilidades, como se eles se bastassem. Então ele também não está fazendo isso. Se no primeira divisão ali nós vimos que ele não estava chamando qualquer um, aqui os que ele estava chamando, ele não estava chamando, não é com base na habilidade deles, como se eles se bastassem, como se fossem bons demais, e por isso que estavam sendo chamados. Queridos irmãos, seja Deus com ele, quer dizer que Deus lhe dê a sabedoria, a coragem, a determinação, o amor, etc, etc. Que Deus o capacite, o abençoe, o cubra de êxito na realização dessa tarefa. Não se tratava primordialmente de capacidade humana. Deus certamente capacitaria os convocados. Não estava convocando os capacitados. Todos entenderam bem o que significava a expressão. Seja Deus com ele. Deus adestraria as mãos e os corações dos trabalhadores de sua obra. Queridos, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, disse o salmista, Salmo 144, 1. Ele adestra as minhas mãos, ele capacita as minhas mãos para a guerra. É ele que dá a capacidade, é ele que dá a condição. Isaías 26:12 diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Não é que o povo de Deus era preguiçoso, ficaria de braços cruzados, mas o que eles iriam fazer, o fariam na força, na dependência, pela capacidade, pelo poder do Senhor. Amados irmãos, nessa época, o governador da Judéia ia se tornar Zorobabel. E quando ele viu o que ele tinha para construir a obra, não era nenhuma obra como a que Salomão construiu, não. Mesmo assim, a condição do povo era muito limitada. Ele temeu e Deus veio a ele e disse: Zorobabel, não é por força, Zorobabel, humana, nem por poder, Zorobabel, subentende, humano, mas pelo meu espírito, Zorobabel. Quer dizer, eu vou capacitar, eu vou dar condições, é eu que vou fazer a obra, Zorobabel. Homem algum reúne em si, homem algum reúne em si a capacidade, ou as capacidades aí, para fazer a obra de Deus. Homem algum reúne em si mesmo a capacidade para fazer a obra de Deus. Não foi isso que Paulo disse? Não que nós podemos pensar algo de nós mesmos, como se viesse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Não foi a ele que ouviu: a minha graça te basta. Meus queridos irmãos, é por isso que ele nos dotou dos dons espirituais, que nada mais são do que uma capacitação espiritual para realizarmos
a sua obra no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não é? Para realizarmos a sua vontade. Não se trata de nenhuma habilidade natural. Deus não está falando, vai por aí e busque músicos. Se bem que música não é dom, é talento. Mas Deus não está por sair, olha, vai por aí, pegue pessoas. Não. Ele habilita quem Ele chama. Ele dá condições a quem Ele chama. Para que possa atuar de acordo com o seu dom. Ou seus dons. Não se trata de nenhuma habilidade natural. Se trata de algo que não tínhamos antes. E passamos a ter. Não é? Não tínhamos antes de conhecermos a Cristo, passamos a ter depois de conhecê-lo. Não se trata de reaproveitar algo ou antigos talentos. Trata-se de receber novos talentos e dons. Na igreja de Cristo, não deve haver lugar para pessoas que agem como se fossem autossuficientes. Você acha que Deus precisa de alguém como eu? Você acha que Deus precisa de alguém como eu? Como você? Ele é autossuficiente. Ele nos honra, nos colocando para trabalhar na sua obra. E Ele nos dota de capacidade espiritual para que possamos trabalhar na sua obra, para que toda a honra e toda a glória seja dele, não do homem. Você não está aqui porque você é bom. Nem eu. Estamos aqui porque encontramos graça diante dele. Então, na igreja de Cristo não deve haver lugar para pessoas que se bastam. Se fizer um teste dos dons, ela vai ter todos os dons. Então, ela é uma igreja. Quando faz um teste dos dons, tem todos os dons. Espera aí. Você então não é um membro, você é uma igreja. Pense em um corpo. E Paulo disse, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Nós somos membros do corpo de Cristo. A analogia é perfeita. Na igreja de Cristo não pode ter lugar para pessoas que se bastam. Ou pensam que se bastam. Pensam que Deus precisa delas. Quando de fato Deus não precisa. Irmãos, eu creio haver esperança mais para aquele que reconhece que não reúne nenhuma condição de fazer a obra do Senhor, do que para aquele que pensa que reúne todas as condições para fazê-la. Eu não vejo esperança naquela pessoa que se exalta, como a Bíblia diz. Eu vejo esperança naquela pessoa que se humilha e diz, eu não sou ninguém. Amados irmãos, tomemos cuidado com as falsas fontes de glória. Assim diz o Senhor, olha como Deus põe abaixo, põe ao chão as falsas fontes de glória. Isso tem tudo a ver com isso. Com a nossa suficiência vem de Deus. Olha como Deus põe abaixo, põe ao chão toda falsa fonte de glória. Olha o que ele diz. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Quer dizer, não se estribe. Não se apegue em sua sabedoria, não. Não se glorie. Nem o forte na sua força. Nem o rico nas suas riquezas. Mas, entretanto, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Põe abaixo, põe ao chão todas as falsas fontes de glória. Você tem que dizer assim, eu sou incapaz.
É isso. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Mas como que funciona, não é? Como é que é isso? Como é que se diz isso? É paradoxo. É um paradoxo. Veja, estar fraco, estar forte é um paradoxo. Mas como é que quando eu posso estar fraco, como eu posso estar forte quando eu estou fraco? É quando eu reconheço que em mim não há força, que eu não reúno forças suficientes, sabedoria suficiente, condição suficiente para realizar a obra do Senhor. E aí, como eu não reúno, eu dependo de Deus para fazer a obra do Senhor. Isso é estar fraco e estar forte. Eu não vim aqui confiado em minha sabedoria. Eu vim em temor e tremor. Não temor e tremor de homem, mas da envergadura da obra, da nobreza da obra que nós temos diante de nós para realizarmos. Se você se basta, o teu lugar definitivamente não é aqui. Se você vai depender da tua sabedoria, da tua esperteza, da tua força, do teu saber, aqui não é o teu lugar. Aqui é para pessoas que reconhecem que não são nada, mas que Deus é tudo. Que não podem nada, mas Deus pode realizar. É poderoso para realizar tudo aquilo que Ele quer que nós realizemos. Se você se encaixa nesse perfil, aqui é para você. Grande aqui só tem um. E o dia que te cai fora. Grande aqui só tem um, que é o dono da igreja. Aquele diante do qual nós temos que nos render em louvores e adoração. Homem nenhum. Nenhum. Você não tem capacidade nenhuma. Não, capacidade que Deus quer para usar nessa obra. Ele quer te habilitar com as capacidades ou com a capacidade dele. Então, irmãos, a fonte capacitadora de todos que vão trabalhar na obra do Senhor. Esse é o segundo elemento. Como é que eu posso, irmãos, desafiar outros a participarem da obra do Senhor, sem levar em conta esse elemento? Esdras levou, seja Deus com ele. O capacite, o faça ter êxito, o qualifique para essa obra. Mas, queridos, outro elemento que, segundo o texto, sempre se deve levar em consideração ao desafiar outros a participarem da obra. Alguém, por favor, leia o texto. Quem dentre vós é de todo o povo, seja quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Obrigado, irmão. Eu quero me ater a essa expressão. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor. E com isso, com essa expressão em mente, eu quero pensar sobre a compreensão de todos que vão trabalhar nessa obra, sobre a natureza espiritual da obra do Senhor, sobre a natureza dessa obra. Queridos, eles certamente, por um lado, se tratava de uma obra material, física, onde eles certamente teriam que pensar em areia, viu, Teodomiro? Tijolos, argamassa. Eles iam pensar em coisas materiais, sim. Eles iam pensar, porque tinha uma obra física para ser levantada. Eles iam pensar em tijolos, eles iam pensar em argamassa, em areia.
Eles iam pensar, porque havia esse aspecto material na obra de Deus. Pisos, portas e tudo mais. Mas eles, antes de tudo, deveriam pensar para quem estavam construindo. Qual o propósito daquela grande obra? Como falamos, os construtores não eram pessoas contratadas a qualquer custo. Eles eram servos de Deus. Sua capacidade vinha de Deus. E eu pergunto, por quê? Por que Deus exige? Vamos lá, responda para mim. Deus exige que os trabalhadores sejam povo de Deus. Deus exige que o povo fosse capacitado por Deus. Por Ele. E eu pergunto, por quê? Alguém pode me responder? Não. Por quê? Continua a pergunta no ar. Por quê? Deus exigiu que a obra tinha que ser feita com seus servos. Na capacidade dele. Por quê? Porque a obra é dele. Obrigado, Miranda. A obra era dele. Não era de homem, não. A obra pertencia a ele. Ele escolheu a mão de obra, capacitou a mão de obra, porque a obra era dele, pertencia a ele, só por isso. Ele era o dono, o proprietário, e ninguém mais. Não é uma razão muito simples, a obra era de Deus. Sim, do Deus deles, que determinou simbolicamente habitar em Jerusalém e nenhum outro lugar. Simbolicamente. Moisés, homem de Deus, ele ficou 40 anos. Moisés viveu 120 anos. 40 anos. Ele teve uma vida palaciana, 40 assim. 40 anos. 40 anos. Ele viveu no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. E 40 anos ele ficou à frente do povo de Israel, perfazendo 120 anos que Moisés viveu. Então ele está aqui dentro desses 120 anos, apacentando ali num deserto as ovelhas. O gado, dá licença, irmãos, está muito calor. Eles estavam ali, então, apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. E no deserto ele foi chamado por Deus, ou teve o seu ministério confirmado por Deus. E tudo aconteceu ele sendo atraído, porque ele, enquanto ali ele cuidava do rebanho, ele viu algo não só inesperado, mas algo maravilhoso. Uma sarça, um arbusto, pegando fogo, mas não era consumido pelo próprio fogo. Ele disse, como é que é isso? Pegar fogo, tudo bem, ainda mais no deserto, né? Agora, pegar fogo e não ser consumido pelo fogo, tem um mistério aí. Eu vou ver de perto. E quando ele se aproxima, o Senhor diz, Moisés, eis-me aqui, não chegue para cá. E deixa eu falar outra coisa, tire as sandálias dos teus pés. Por quê? Não, cuidado com esse adjetivo. Hebraico é uma língua de poucos adjetivos. Não quer dizer, olha, porque a terra onde você está é terra santa. Não. É terra de santidade. É terra de santos. Não terra santa. Santo é o Senhor. Não existe terra santa. Jamais o hebraico vai colocar esse adjetivo, qualificar dessa maneira uma terra. Não é a terra que é santa, é terra de santos, ou terra de santidade. Tire a sandália dos teus pés. Onde ele estava mesmo? Aonde? No deserto. Alguns dizem que
a sarça ardente, que não se consumia, é Israel, que sofreria, mas não seria destruído. Outros dizem, intérpretes, dizem que a sarça ardente é o próprio ministério de Moisés. Seja como for, a palavra de ordem aqui é reverência. Ele tinha que entender, ter reverência. Ele tinha que entender que o Senhor ali estava falando. Ele tinha que entender, não chegue para cá e tire as sandálias dos teus pés. Reverência às coisas do Senhor. Queridos, Eclesiastes, antes de Eclesiastes, lá em Jeremias, diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. E Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. O que ele quer dizer com isso? Respeite o dono da casa. Saiba quem é o dono de onde você está pisando. Reverencie o dono. Respeite o dono. A obra de Deus jamais deveria ser confundida com a obra humana, ainda que contenha alguns aspectos humanos. Inclusive, alguns dos seus trabalhadores são humanos. E alguém pode perguntar: pastor, mas não são todos trabalhadores humanos? Não. Porque tem aqui uma legião de anjos, tem anjos participando dessa obra. Não é uma obra só feita por homens, não. E o Espírito Santo de Deus trabalhando e atuando nos crentes. Mas muitos dos trabalhadores são humanos. Então tem esse aspecto humano da obra. Não é? A coisa mais fácil é perder o rumo. Seja por adição de elementos não bíblicos, como foi o caso daqueles filhos do irmão de Arão, como chamava ele? Filho de Arão? Os filhos de Arão, os sacerdotes, como é que chamavam eles dois? Esqueceram? Que esqueceram que a obra era do Senhor e o Senhor havia determinado como se fazia o incenso. Não é? Ali que era para coibir o mau cheiro dos sacrifícios ali. E Deus tinha falado como é que era para ser feito aquele incenso. E eles então fazem o incenso, não é? A própria receita, próprio modo. E apresentam diante do Senhor, e ambos foram mortos. Como chama os dois? Não se lembram, não? Não lembram? Vai, professor. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Abiú. 2. Apresentaram, foram exterminados. Irmãos, a obra é dele. Nós temos que levar em consideração, tem aspectos humanos? Tem. Mas não podemos deixar de entender esse aspecto místico. Então, muitas vezes, se perde o rumo por adicionar coisas. Os Gálatas, olha o que Paulo disse aos Gálatas. Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Quer dizer, eles começaram pela carne, começaram pelo Espírito, agora estavam sendo aperfeiçoados pela carne? Quer dizer, espera aí, adicionando coisas,
não é? Ao evangelho, coisas que faziam com que ele perdesse a sua genuinidade. Seja pelo prevalecimento de interesses menores. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, às vezes se perde o rumo, adicionando coisas que não fazem parte da obra de Deus, que não dizem respeito à obra de Deus, que não deveria estar ali. E às vezes, não é? Se perde o rumo por interesses menores. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. Seja por encantos do mundo. Muitos deixam de fazer a obra do Senhor e desconsideram porque são atraídos pelos encantos do mundo. Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e se foi para Tessalônica. Se esquece que é a obra de Deus, a obra perde a relevância, o significado. Muitos não abandonam a obra, literalmente, mas agem, como diz uma parte da estrofe do hino, eu não coloquei o número dele aqui, vivificação. Muitos, esquece que é a obra do Senhor, a natureza da obra, e passam, não abandonam o Senhor, não apostatam a fé, mas nele se cumpre o que diz uma parte da estrofe do hino vivificação. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. A obra de Deus não é para ser levada assim, com frieza, sem amor, como obrigação. Outros seguem, mas também frios e sem amor estão. Meus queridos, então, deixa de se compreender ou levar em conta a natureza espiritual da obra. Na verdade, os cultos, muitas vezes, para alguns, se tornam culto de corpo presente. É só corpo presente. Queridos, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Você não está servindo a homem. Essa obra não é de homem. Se você não entende isso, a natureza dessa obra, você não está apto a fazer parte dela. Se você pensa que se trata, se você tem ignorado o aspecto, então, da natureza espiritual dessa obra, você não está habilitado para fazer parte dela. Não estamos militando uma causa humana. Tem aspectos humanos? Sim, tem envolvido. Mas a obra é dele. Ele é o dono. É ele que nós estamos procurando servir e agradar. A Cristo Senhor é que está servindo. Colossenses 3:24. Como eu disse no início, queridos, ao desafiar outros a participarem da obra do Senhor, se deve levar em consideração alguns elementos. Primeiro deles, a identidade espiritual necessária para todos os que vão trabalhar na obra do Senhor. Meu lema nunca foi isso. Nunca foi. Olha, trabalhar qualquer um. Meu lema nunca foi. Não é? Baratear ou vulgarizar a obra do Senhor. Achando que qualquer um pode fazer. Não tem rico, não tem pobre, não é? Preto, branco, pardo, não importa a tua cor, não importa, nada disso importa. Agora, você precisa ter essa identidade espiritual
ser servo ou serva do Senhor. Sem isso, esqueça. Segundo, elemento, a fonte capacitadora de todos que vão trabalhar na obra. Queridos, o Senhor, Ele não precisa que o ajudemos. O Senhor quer que confiemos nele. E usamos então aquilo que Ele tem nos disposto. Não é? Para que possamos, a sua capacitação, para que possamos então realizar essa obra. E por último, a compreensão de todos que vão trabalhar sobre a natureza espiritual da obra do Senhor. É do Senhor. Envolve elementos físicos, materiais, mas a obra é dele. Queridos, eu quero desafiá-los. Temos muito trabalho a fazer. Temos muita coisa a fazer pela frente. Mas eu quero saber se você de fato é um crente. Eu não quero saber se você foi batizado, eu quero saber se a tua profissão de fé ou a tua vida condiz com a tua profissão de fé. Se não condiz, a gente precisa arrumar isso. A gente precisa resolver esse problema. O que está vendo? Não é? O que está vendo? Eu não quero que você olhe para você, para a tua capacidade, não é? Ou para que você julga ser capacidade sua. Eu quero que você olhe para você como o Senhor olha para você. Não uma pessoa dotada de capacidades 1000, mas uma pessoa que não entra com nada. Porque o Senhor vai entrar com tudo. Que você faça dele a tua capacidade e a tua força. Essa é a pessoa que eu estou. Que eu sinto do Senhor de arregimentar. E alguém que não venha pensando que se trata de uma obra humana. Mas essa obra não é humana. Tem elementos humanos, mas ela é divina. Não se engane. Não se engane. Quem sabe você só olha esses aspectos aqui, tijolos, não é? E você então pense, mas é uma obra como qualquer outra. A obra de Deus, olha, pode ser feita em qualquer lugar. Estou falando da obra de Deus, não só dessa obra. Mas a obra verdadeiramente, não é? Bíblica. Ela é uma obra divina. A natureza dela é uma natureza espiritual, ainda que envolva esses aspectos, então, físicos e materiais. É esse tipo de trabalhador e trabalhadora que eu quero que se sinta desafiado por mim. Que eu quero que dê um passo à frente. Que eu quero que diga, eis-me aqui. Não qualquer trabalhador, mas esse que tem em sua vida esses elementos, que entende que isso faz parte, então, da sua vida, tenha essa compreensão. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos orar nesse momento. Queridos, a obra é de grande envergadura. Nós precisamos de pessoas compromissadas. O que você me diz desses 3 elementos? Você acha que eu seria tolo de convidar vocês sem levar esses elementos em consideração? Pense nisso. Vamos orar. Bendito Deus e Pai. Obrigado por tua palavra. Porque ela sempre nos desafia. Ela sempre nos ensina
ela sempre nos corrige, Pai. E nós somos imensamente gratos por Tua palavra. Pai, nesse momento novo momento que nós estamos atravessando, que aqueles que de fato Tu queres engajados nessa obra, que eles possam, ó Deus, entender o que a Tua palavra lhes diz nessa noite. Que possam, ó Pai, não só rever a sua profissão de fé, mas que possam rever de fato, ó Pai, se há consistência em sua profissão de fé. Que possam entender que não tem nada para oferecer e que depende inteiramente de Ti. E que possam, ó Pai, ver não a obra humana sendo realizada, mas a Tua obra, que visa a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Que essas pessoas que entenderam possam, ó Pai, se dispor, porque é com essas, Pai, que nós vamos trabalhar. Obrigado. Em nome de Cristo, nós gratos oramos. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Estamos chegando ao final desse trabalho. E vamos louvar a Deus com essa marcha. É uma marcha e quem sabe você está motivado pelo Espírito a cantá-la. Vamos cantá-la. Senhor.
vamos ter agora, impetrada a bênção pastoral. Depois, nós teremos o tríplice amém. Na sequência, não é? Todos vamos nos assentar, vamos ter um breve momento de oração silenciosa. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Alessandra, eu sempre chamei de Sandra, muito bom revê-la. Você já veio aqui, não já? É porque está com a máscara, né? Mas, então, eu acho que pelo menos que eu me lembro uma vez, não sei se vem mais, né? Tá, mas muito bom revê-la. Alessandro, como está o baby? Esposa, sogra, sogro, cunhados, cachorros, tudo bem? Muito bom rever, que Deus abençoe você. Queridos, com oração silenciosa, estamos despedidos, que Deus abençoe, vos dando não uma semana, não é, isenta de dificuldades, mas uma semana que vocês possam desfrutar da paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Queria estar à porta para vos cumprimentar, mas a situação não permite, então sinta-se abraçados e cumprimentados em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.